Como é que se constrói uma instituição pública que funcione de verdade, que seja confiável? Bem, a resposta talvez esteja num kit de ferramentas conceitual. E é justamente nessa ideia que a gente vai mergulhar agora, explorando a coletânea de ensaios de Arlindo Rocha. Ele basicamente nos oferece um mapa para pavimentar o caminho de uma gestão pública melhor. E tudo começa com uma história de vida, olha, surpreendente. Vamos começar com essa citação do Oscar Wilde, que o próprio autor usa para abrir a discussão. E ela captura o espírito da coisa perfeitamente, né? Construir a tal da integridade pública pode parecer algo muito improvável. Mas, como a gente vai ver, está longe de ser impossível. A própria jornada do autor já é uma prova disso. Para a gente entender esse kit de ferramentas, primeiro a gente precisa conhecer a jornada de quem o montou. A história do Arlindo Rocha funciona quase como uma metáfora da resiliência que é necessária na gestão pública. Olha só que percurso. Ele nasceu numa casa bem simples em Cabo Verde, filho de uma mãe que, mesmo sem saber ler, entendia o valor do estudo como ninguém. Daí, ele migrou para o Brasil. E aqui, não só superou um monte de barreiras, como prosperou. Chegou a um doutorado e fez uma transição de carreira que ele mesmo chama de improvável, direto para a área da integridade. Essa história toda é a base da visão dele. E essa citação do Henry Ford, que o autor também usa, resume essa mentalidade de um jeito perfeito. A luta pela integridade, ela é que nem um avião decolando. Precisa enfrentar a resistência de frente. É uma batalha constante contra o vento da ineficiência, da corrupção, mas é o único jeito de alçar voo. Agora, vamos dar uma olhada na primeira ferramenta desse kit. A primeira peça, e talvez a mais fundamental de todas, é a ética. Mas não a ética como um conceito abstrato, distante, e sim como uma base prática para cada ação dentro do serviço público. O trabalho do Rocha não fica só no diagnóstico dos problemas, sabe? Ele de fato oferece um kit de ferramentas para resolver. E a base de tudo, o alicerce, é uma fundação ética que se apoia em dois gigantes do pensamento ocidental. E o autor simplifica isso de um jeito brilhante. Pensa assim, de um lado, a gente tem Aristóteles, falando sobre a virtude. Para ele, ser ético é encontrar o equilíbrio, o meio termo, e sempre buscar o bem da comunidade. Do outro lado, vem o Immanuel Kant, totalmente focado no dever. Para Kant, a questão não é o resultado, mas se a ação segue uma regra que poderia ser aplicada para todo mundo em qualquer situação. E essa frase do Kant é a pura essência do pensamento dele. Trazendo isso para o serviço público, a coisa vira uma pergunta muito poderosa. Essa decisão que eu estou tomando agora, ela poderia virar uma regra para todos os servidores públicos? Essa é a base da ética do dever. Agora, vamos para as próximas ferramentas. Com essa base ética bem estabelecida, o autor nos apresenta dois conceitos que, nossa, muita gente usa como se fossem a mesma coisa, mas que são muito diferentes: integridade e compliance. Entender essa diferença é crucial. Vamos então detalhar essa distinção. Entender a diferença entre o caráter, que é interno, e as regras, que são externas, é uma das contribuições mais importantes desta análise. O que é muito interessante aqui é a clareza dessa divisão. Compliance é basicamente o que se faz para estar de acordo com as regras. É algo externo, que dá para observar, e muitas vezes a motivação é só evitar uma punição. Agora, a integridade. A integridade é o que se é. Ela vem de dentro, da inteireza do caráter. É aquela bússola moral que guia as ações, mesmo quando não tem nenhuma regra escrita. E essa citação, que o autor destaca, define integridade de um jeito perfeito. É a prova de fogo do caráter, fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. Enquanto compliance pode ser visto, a integridade é o que acontece no escuro. Mas afinal, de onde veio essa ideia de compliance, de seguir as regras? Ela não surgiu do nada, né? O autor nos leva numa verdadeira odisseia para mostrar a evolução histórica desse conceito. Vamos embarcar nessa jornada, então. Entender a história do compliance ajuda a gente a ver por que ele se tornou uma ferramenta tão essencial nos dias de hoje. Essa linha do tempo é fascinante. Tudo começa lá no século XIX, nos Estados Unidos, com a necessidade de regular os monopólios das ferrovias. Mas o grande salto mesmo acontece em 1977 com a FCPA, que foi a primeira lei a combater a corrupção de empresas no exterior. E para o Brasil, o marco é 2013, com a nossa lei anticorrupção, que trouxe esses princípios para cá e inaugurou uma nova era de responsabilidade no país. Certo. Então, com a ética, a integridade e o compliance no nosso kit de ferramentas, como é que a gente, na prática, pavimenta esse caminho a seguir? E aí a análise nos leva de volta a uma pergunta fundamental.
Se a gente já tem todas essas ferramentas, por onde exatamente começamos a usá-las? A resposta do autor é, ao mesmo tempo, bem simples e muito profunda. E aqui está o ponto final. No fim das contas, o caminho não começa com uma nova lei ou um regulamento, mas com uma escolha individual. O autor se descreve como um caniço pensante, que é uma referência ao filósofo Blaise Pascal, para passar a ideia de que, embora cada pessoa seja vulnerável, é o pensamento e o compromisso com a integridade que nos dão força. A verdadeira mudança, portanto, começa aí dentro,